Fala pessoal, como que vocês estão? Seja muito bem-vindo ao canal Power Apps na Prática. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre botões customizados. É isso mesmo, pessoal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você aí já teve vontade de fazer uma customização acima daqueles templates aí padrões que já vem dentro do Power Apps? Ou você acha aí que o Power Apps tem muitos botões quadradões, você queria deixar eles mais customizados, dar uma cara e uma identidade visual melhor aí para os seus visuais? Como por exemplo, esses exemplos aqui, olha só esse exemplo aqui, desse botão aqui. Você pode ver que ele aqui tem uma cor aí gradiente, né? Olha só, ele aqui é de fato um botão, né? Eu posso aqui alterar, então a função desse botão é clicar aí e alterar a imagem. Ou você talvez, né? Pode usar aqui esse botão de alterar mais customizado, né? Olha só, mais customizado. Se a gente for parar para ver, olha só, os nossos botões aqui, por exemplo, o nosso alterar, olha a diferença de um e de outro, tá vendo? Olha a diferença de um e de outro. E aqui, o nosso botão aqui, né, de alterar, se criar um botão, olha só a diferença um e de outro. Então, nessa aula você vai aprender a fazer botões como esse do zero. E a mágica por trás desses botões que nós vamos fazer é exatamente essas entradas aqui, tá? Esses controles de HTML de texto, que são esses aqui, ó. Se você vir em texto em HTML. O que acontece, pessoal? A internet toda, né, ela funciona aí em HTML, que é uma linguagem aí de marcação. Se a gente for olhar aqui, esse site, ele foi feito aí basicamente também em HTML. Eu vou clicar no botão direito, inspecionar, e olha só, ele abriu uma outra aba aqui, ele me mostra de fato a estrutura aí do site, né? Então tudo que eu passo aqui, né, são estruturas em HTML que são formadas aqui por diversas tags que vocês estão vendo. Mas o HTML, né, não é só para você criar sites inteiros. Dentro do Power Apps, com aquela entrada que eu mostrei para você, o HTML Tags, você pode utilizar aí para criar, por exemplo, seus botões. Você também pode utilizar aí para formatação de texto, né, que é o mais comum que a gente utiliza, e também para criar tabelas. Inclusive as tabelas que a gente, eu criei uma tabela no meu aplicativo, eu quero enviar essa tabela por e-mail num PDF, né, uma galeria, enfim. Primeiro você tem que usar o HTML. Aí entra o HTML, conhecimento de HTML, para depois você aí converter em PDF utilizando o Flow, né? Não vai ser o intuito dessa aula. O intuito dessa aula é a gente criar os botões com HTML. Mas só para falar para vocês que dentro do Power Apps, né, existe uma inúmera funcionalidades legais com HTML. Inclusive, já deixo claro aqui, você precisa estudar profundamente o HTML aí, se aprofundar aí nessa ferramenta. Não, eu, por exemplo, eu só aprendi o HTML o que eu preciso aí para dentro do Power Apps, né? Então, o que eu estava precisando fazer aí no Power Apps, criar uma tabela, criar aí uma imagem B64 e anexar dentro de uma tabela, enfim, várias coisas. Eu fui futucando aí, aprendendo isso dentro do HTML. Inclusive, eu até indico esse site aqui para vocês, tá? Que tem várias formas aqui fáceis de você aprender, olhar aí tutoriais com exemplos práticos, tá? Que você vai se dar muito bem. E olha só, ainda nesse site a gente tem uma aba aqui de HTML Tags, tá? O que acontece? Olha só, se a gente for olhar aqui no nosso inspecionar, a gente tem aqui várias tags, né? Por exemplo, tags são essas aqui, ó. Aqui tá uma tag chamada span, aqui tem outra tag chamada div, tá? Essas tags, elas têm funcionalidades. Por exemplo, para a gente utilizar aí criar nossos botões, a gente vai utilizar exatamente essa tag aqui, div, tá? Vocês vão ver que a gente vai utilizar a tag div, porque a tag div, primordialmente, ela tem aí a função de fazer seções dentro do seu código aí em HTML, mas ela também serve aí para a gente utilizar com CSS, que seria aí para a gente estilizar os nossos botões, né? Então a gente vai utilizar uma seção, né, com CSS dentro para criar o nosso botão. Parece que ficou difícil, mas calma que na prática é muito mais fácil. Deixa eu até mostrar um exemplo para vocês. Então olha só, já estou aqui de novo na minha tela do Power Apps, que eu vou fazer um exemplo para vocês. Como eu falei para vocês, a gente tem que utilizar a entrada chamada texto em HTML, tá? Ela cria aqui e olha só que legal. Ela traz um texto formatado, né? Aqui você pode ver que ela colocou onde que tá blue, né? Porque estava colocando a cor azul onde está escrito o HTML, escrito em HTML, né? Esse B aqui tá falando para ficar em negrito, né? Mas o nosso intuito, olha só, eu tiro o B aqui, ele apaga o negrito.
Nosso intuito, como eu falei para vocês, o HTML tem várias tags, né? A gente vai utilizar não para formatar texto, e sim aí para a gente criar os nossos botões, que nada mais nada menos vai ser, já estou soprando aqui para você, retângulos aí que a gente vai utilizar customizados com o background, ou seja, esse fundo que está aqui por trás. E eu falei para vocês que a gente vai utilizar a tag, né, div, tá? Então vamos lá, olha só, deixa eu tirar o zoom aqui agora. A entrada de texto, né, o HTML entrada de texto, ele pede aqui um tipo de dado, olha só, tipo texto. Então por isso que eu tenho que utilizar aqui entre aspas, tá? Entre aspas. E olha só, se você tiver, aqui eu vou colocar, vou criar aqui esse código na mão mesmo, mas se você já tiver costume de algum codificador, por exemplo, o Visual Studio, é melhor você fazer primeiro o Visual Studio e depois trazer para cá. Só lembra como aqui é o tipo texto, você tem que colocar essa estrutura, né, entre aspas, tá? Então olha só, beleza, vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho, deixa eu jogar aqui mais para baixo e vamos embora. Então aqui agora sim que eu vou colocar, né, a minha tag. Primeiro sempre vem a tags, as tags sempre vão aí no head, na cabeça aí do nosso código HTML, tá? Chamada div, né? Como eu quero aí ter um estilo, né? Quero colocar cor aí dentro dessa div, porque lembra que eu falei para você, a div ela pode separar seções aí dentro do seu código HTML, ou também fazer estilizar, né? Colocar aí, por exemplo, customizações através do CSS, né? Eu tenho um CSS aqui, ó, chamado estilo, né? Style. Beleza. Vou colocar igual aqui. E agora sim vai vir o que eu quero, né, customizar. Vou colocar entre aspas simples aqui, tá? Apóstrofos. E primeira coisa, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou criar um quadrado aqui com vocês de 80 a 80 pixels, né? De 80 por 80. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho a propriedade aqui, largura, né? Vocês já sabem disso, a largura. Vou colocar aqui 80 pixels, tá? Vou botar um ponto e vírgula, porque eu quero pular. E agora aqui a altura, ó, altura 80 pixels, tá? Ah, Danilo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque eu tenho que colocar uma cor aqui. Então eu tenho que colocar aqui, né, o background, que a gente chama aqui, ó, background traço color. Eu posso colocar uma cor, por exemplo, yellow, tá? Vou colocar aqui uma cor, por exemplo, yellow. E agora o que eu tenho que fazer? Tenho que fechar aqui o meu div, né? Eu abri aqui em cima ele, né? Ó, eu abri aqui em cima e vou fechar o meu div, né? Com barra div. Fechei. E vamos ver aqui se saiu. Olha só. Nosso HTML aqui, ó, o nosso quadradinho já está pronto. Então eu poderia aqui aumentar, criar aqui um retângulo, por exemplo, né, ó, 100. Aqui eu poderia mudar aqui, colocar, por exemplo, verde, tá? Então isso aqui é só um exemplo. Agora eu vou mostrar para você esses dois exemplos, como a gente sai disso e chega nisso aqui. Olha só, o que eu fiz aqui? Se a gente for olhar, né, aqui eu também tô com HTML e vamos dar uma olhada nesse código dele aqui. Olha só. Mesma coisa, né? O div style, né? Aqui a altura, a largura. A diferença é que eu coloquei algumas coisas diferentes. Olha só, eu coloquei, por exemplo, uma margem, tá? Que é para ela não ficar tão encostada aqui, né? Você vê que ela tem um pouco de separação entre a linha, né? Onde que é a margem do nosso botão. Olha só, o background aqui tá também um pouco diferente, porque eu coloquei, olha só, um gradiente. Aqui que entra, em vez de eu colocar aqui simplesmente yellow, que nós colocamos, né? Eu mudo aqui para, em vez de traço color, traço image, tá? E eu consigo colocar o gradiente. Eu consigo também acrescentar aqui dentro também uma borda, né? Uma borda aqui de que eu coloquei 15 pixels. E também eu consigo colocar aqui uma sombra, né? Então dá aquele estilozinho legal aí dentro do nosso HTML, e eu consigo colocar até a cor em RGB da minha sombra. Então olha só para vocês verem, ó, se eu mudar algumas coisas aqui, vamos, por exemplo, mudar aqui agora, deixar ela com mais borda. Se muda, ó, 65 mudou. Vou botar aqui para 15. Eu posso aqui mudar, não sei se está dando para ver aqui, olha só. Tem uma sombra aqui branquinha, né? Eu posso colocar ela aqui de outra cor, tá? Ó, vou botar ela toda azul, ó. Vai ver se aqui vai ficar um azul. Ó, ficou um azulzinho, né? Eu acredito que dê para ver aí. Por quê? Porque eu só deixei o blue, né? 255. Então aí você pode utilizar, né? Pegar as cores aí em RGB e criar a cor da sua sombra do jeito que você quiser. Eu posso colocar aqui, olha só, eu tô voltando aqui para branquinho. Posso botar aqui mais
sombra, né? Se eu for aumentar o pixel aqui, olha só, aumentou a minha sombra aqui de baixo, tá? E um site legal para você colocar aqui a cor que você quer no seu HTML é esse aqui. Lembrando que todos os sites que eu tô falando aqui vai ficar na descrição. Olha só, esse site ele já me dá vários estilos de gradiente bem bacanas, tá? Bem legal mesmo. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui para a gente ver, ó, esse aqui. Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, em Copy CSS, tá? Ó, copiei o CSS e aonde que está aqui, né, o nosso código aqui da cor, vou simplesmente apagar aqui e dar um Ctrl V. Olha só, ele mudou a cor aqui do nosso botão. E olha só, esse daqui também é da mesma forma, é um HTML, tá? Se a gente for clicar aqui, ó, né, ele não está funcionando ainda. Eu vou fazer funcionar aqui agora com vocês. Mas só para vocês verem, olha, ele aqui é um botão alterar, né, que a gente colocou, eu criei um grupo, na verdade, que é um botão alterar com 2 HTML. O fundo, que é esse fundo branquinho aqui, que basicamente, se a gente for olhar aqui na estrutura dele, HTML, é a mesma coisa, eu só fui lá naquele site e coloquei aqui, né, uma cor aí mais branca com cinza, tá? Para dar esse efeito. E esse círculozinho aqui na frente é esse HTML também aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês o HTML. Ó, é esse cara aqui. A diferença, né, que eu coloquei aqui mais arredondado, né? Coloquei 85 para dar esse aspecto aqui de um círculo. E como que você faz para alterar ele, né? Então, o que eu estou querendo alterar, né? Eu estou querendo alterar a propriedade X dele, tá? Então, olha só, eu quero alterar de 800, por exemplo, para 900, tá vendo? Ó, ele pula para cá. Então, eu quero que ele fique fazendo essa alteração de 800 para 900. Então, o que eu vou fazer? Quando o usuário clicar no botão, né? A gente pode até colocar aqui na verdade, no grupo mesmo, no onSelect. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável utilizando a função updateContext, tá? Vou criar uma variável, por exemplo, var_x, né? Poderia dar qualquer nome dela. E o que eu quero? Eu quero saber se o usuário está clicando em verdadeiro ou falso, né? Se ele está na opção true ou falso, né? Então, eu vou sempre negativar ela, tá? Ó, vou colocar var_x. Porque quando eu faço isso, né? Esse exclamação, ele refere a isso, ó. Se o usuário tiver, né, se essa variável estiver no valor verdadeiro, ela vai para falso. Se ela estiver no valor falso, ela vai para verdadeiro, tá? Então, basicamente isso que vai acontecer, quando eu clicar aqui. Beleza, tranquilo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou agora no nosso botão, né? Nesse nosso botãozinho aqui, o círculo, na propriedade X, eu vou fazer, em vez de ficar 800 por 900, eu vou fazer aqui, ó, if, né? A nossa var_x, eu não preciso nem colocar o igual true, tá? Nesse caso, var_x, se for verdadeiro, né? Eu quero que fique 800, se for falso, eu quero que fique 900, tá? Então, olha só, vamos testar aqui agora, ó. Cliquei, ó, que beleza. Então, aqui você pode extrair, né, o valor aí, né, a saída desse botão da variável var_x. Então, pessoal, esse foi um vídeo mais para você enxergar mais possibilidades dentro do Power Apps, né? Então, eu costumo dizer, aonde que vai a sua imaginação, você pode ir aí correr atrás e estudar que tem coisa, tem como fazer isso aí que você está almejando. Lógico, se você está começando aí, está criando seu primeiro, seu segundo aplicativo, ainda não tem muita confiança, ainda sente insegurança aí em utilizar aí algumas coisas dentro do Power Apps, eu não aconselho você fazer um aplicativo aí, né, utilizando HTML, né, utilizando essas coisas aí que nós mostramos, porque vai te dar mais dor de cabeça ainda, né, porque você ainda está se familiarizando, você tem esse tempo aí daí, né, para aprender. Então deixa aí guardado, só quis de fato aí fazer aí você aí sentir que o Power Apps existe muito mais coisas aí para se fazer. Então, pessoal, só dar um recado aqui que você sabe aí já, né, tem o nosso Telegram aí, que a gente posta aí conteúdos praticamente quase todo dia ali, aqui no canal no YouTube a gente só posta vídeos na segunda-feira, mas no Telegram e também
também aqui no Instagram. Eu tô direto lá falando sobre Power Apps, inclusive no Instagram lá a gente tem aí toda quarta-feira o Café com o Disruptivo, que os alunos do curso aí do Power Apps na Prática, eles vão lá, trocam um bate-papo comigo meio informal ali, né, para saber como é que tá, conhecer a história, tirar algumas dúvidas. Então acompanha quarta-feira, 7h30 lá no Instagram, né? Você já sabe, tem esse encontro agora. E obrigado novamente por você estar aqui. A gente está crescendo bastante o canal, fico muito feliz aí. Esse ano 2021 Power Apps tem muita novidade. Em breve tem novidade aqui, vai ter grandes eventos para acontecer esse ano ainda da Microsoft. Então espero que vai ter coisas muito legais aqui para você. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!